A Lara Cursino conversou com a nossa repórter de judiciário, Paola Cuenca, e tem mais detalhes para a gente. Pois é, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso. Moraes hoje decidiu que iria desconsiderar o pedido do governo do Distrito Federal para avaliar se o sistema prisional de Brasília tem condições de lidar com as necessidades de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente vai conversar sobre isso agora com Paola Cuenca, que está aqui já comigo, e vai me explicar o que Moraes argumentou para desconsiderar esse pedido. Boa tarde, Paola. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, Moraes, na decisão dele, que foi um despacho ali dentro do processo, ele argumentou que, na verdade, por impertinência, era uma ordem dada para que este documento do governo do Distrito Federal fosse desentranhado. E daí vamos por partes a respeito desse despacho. Porque, primeiro, a impertinência se refere ao fato de que ainda não se está na fase de execução penal, ou seja, de se falar quem vai cumprir a pena, em qual lugar, de que maneira, qual formato, para que então se avalie, de fato, se o Complexo Penitenciário de Brasília, chamado de Complexo da Papuda, tem ou não condições de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro diante das necessidades de saúde, nutricionais, médicas, enfim, que ele apresenta. E também não se está em momento até de definir se, de fato, esse é o local para onde o ex-presidente será enviado para cumprir essa pena. Por isso, a impertinência, já que a gente tem amanhã começando o julgamento dos recursos, os primeiros recursos que foram apresentados ao julgamento, a sentença que foi dada a respeito da condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, a gente ainda está em uma fase recursal, não em uma fase de execução de pena. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais, considerou essa impertinência do pedido do governo do Distrito Federal. E, na sequência, ao argumentar, ao pôr ali essa justificativa da impertinência, Moraes fala sobre o desentranhamento deste documento dos autos, ou seja, para que este pedido do governo do Distrito Federal seja retirado dos autos do processo e, de fato, destruído, ou seja, não consta no histórico do processo mais esse pedido feito pelo governo do Distrito Federal. E esse termo, desentranhar no mundo jurídico, é utilizado, por exemplo, quando um documento ele é anexado ali nos autos de maneira equivocada, ou, por exemplo, um prazo para apresentar algum tipo de recurso ou de pedido já foi encerrado e então faça esse pedido depois. Aquele também documento já tem que ser desentranhado porque foi apresentado fora do momento. Então, o ministro pediu para que esse pedido do governo do Distrito Federal fosse, de fato, retirado dos autos. É como se ele não tivesse existido ali naquele histórico, de fato. Então, não vai ser nem colocado para uma análise em outro momento, vamos colocar assim, nesse sentido. A impertinência de documentos, a gente já viu acontecer, inclusive, nesse processo, no caso da defesa de Mauro Cid, logo depois da sentença dada, do julgamento que aconteceu em setembro, a defesa de Mauro Cid já havia solicitado que a tornozeleira dele fosse retirada, a entrega do passaporte, e Moraes também falou, olha, impertinente o pedido nesse momento, a gente ainda não está nesse momento de fazer esse tipo de análise a respeito desse tipo de situação, e a gente já viu então acontecer isso naquele momento ali, falando de Mauro Cid. Agora, quando o GDF quer tratar sobre assuntos de execução de pena, enquanto estamos em fase de recursos, então Moraes, mais uma vez, entende pela impertinência e desconsidera o pedido, não tem nenhuma manifestação a respeito desse assunto. Agora, Paola, como você falou, né, ainda está nessa fase recursal, mas amanhã a gente tem então essa análise, um novo julgamento no STF, na primeira turma, para análise desses recursos das defesas. Se a gente considerar que esses recursos das defesas serão negados, se essa for a decisão da primeira turma, a partir disso, então, o trânsito já é considerado em julgado e a gente pode ter uma expectativa de Bolsonaro sendo encaminhado para a Papuda? Olha, a princípio, não, porque com diversos advogados criminalistas, advogados constitucionalistas com quem eu conversei, eles falam que o habitual do que se vê em processos do Supremo Tribunal Federal, ainda que sejam em ações penais,
é que se tenha 2 etapas de recursos. Ou seja, o que está acontecendo agora é uma primeira etapa de embargo de declaração, recursos que são apresentados ao acórdão do julgamento, que é um grande documento que reúne os votos na íntegra de todos os ministros, ali tudo o que aconteceu naquele julgamento da condenação de Bolsonaro e também dos outros réus. Então, eles fazem esses recursos a respeito do acórdão, tem-se esse julgamento entre os ministros sobre aquilo que foi questionado pelas defesas. E ali a gente tem uma porção de questionamentos feitos, inclusive, sobre o cálculo da dosimetria dessas penas. São pontos que também foram levantados por várias defesas. Passado esse primeiro julgamento, a expectativa do que é habitual no Supremo Tribunal Federal é de que, então, seja aberto um outro prazo para uma segunda leva de recursos, porque ainda pode se entender que algo ficou ainda obscuro, ainda confuso ali para a defesa, algo que eles querem que seja melhor explicado, enfim. Então, estamos falando de recursos que não mudam a sentença que já foi dada de condenação, mas de algum ajuste, como esse de a dosimetria, olha, seriam 6 meses a menos do que o que os ministros consideraram, ou então de uma forma do regime, reclusão, detenção, sobre as multas que também foram aplicadas, seriam questões neste sentido. O habitual é que, então, passado este julgamento dos recursos, que começa amanhã, sexta-feira, mas como é no plenário virtual, vai até a sexta-feira da outra semana, dia 14 de outubro, depois dessa análise se faça, então, uma abertura de prazo para que as defesas possam ingressar com uma segunda leva de recursos, que também serão julgados, e só depois desse momento, de 2 oportunidades de recursos, é que pode se considerar o trânsito em julgado e daí se falar em cumprimento das penas estabelecidas. Esse é o habitual. Porém, a gente precisa aguardar o voto do ministro relator, principalmente Alexandre de Moraes, para ver qual é o entendimento do ministro a respeito justamente desses recursos que foram apresentados. Porque o ministro pode entender que os recursos já são protelatórios, ou seja, são assuntos que já foram debatidos no julgamento, que as defesas voltam a falar sobre esse tema, então não se trata de nada novo, de algo que apareceu de diferente ali no acórdão. E se o ministro entender que se trata de algo que tenta atrasar o trânsito em julgado, o encerramento total do processo, justamente para se começar a fase de execução penal, do cumprimento dessas penas em penitenciárias, em instituições, de fato, para haver esse cumprimento, então ele pode já solicitar amanhã que seja considerado o trânsito em julgado a partir dessa primeira leva de recursos. Mas o esperado é de que ainda haja uma segunda etapa, e daí a gente está falando de um trânsito em julgado ali pela primeira quinzena de dezembro, antes do recesso do judiciário, que começa por volta do dia 20 de dezembro. Paula Cuenca, muito obrigada por mais uma participação aqui no Poder Expresso. Vitória, eu volto com você. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.